Olá, você que me assiste, bom dia, Deus abençoe todo o teu dia, no nome de Jesus te dê muita graça, muita paz e muita alegria neste dia. O título da mensagem de hoje é Atitudes do Deus Perfeito e Íntegro. Atitudes do Deus Perfeito e Íntegro. Você vai conhecer esses dois lados de Deus, como Ele age na mensagem de hoje e a forma estranha de Deus agir. Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, te agradecemos por esta manhã. Eu, esta pessoa, Deus, que assiste este vídeo, estamos diante do trono do Senhor, do altar do Senhor, para pedir ao Senhor toda sorte de bênção para as nossas vidas hoje e que nós possamos ser, ó Deus, bênçãos também para o reino do Senhor aqui na terra, que toda a vontade soberana do Senhor, como ela é feita no céu, que ela seja feita aqui na terra também, entre os homens que o Senhor quer bem e que servem ao Senhor. No nome de Jesus, usa-nos e usa os nossos familiares para testemunharmos das grandezas do Senhor nas nossas vidas e assim possamos, ó Deus, concluir, ó Deus, com muitas almas salvas para o reino de Jesus. E no nome desse Jesus oramos. Amém. Que Deus continue nos dando graça. Atitudes do Deus perfeito e íntegro. Vamos ler a palavra de Deus que está em Juízes capítulo 9, o capítulo cheio de mistérios, e aqui vem mais mistérios de Deus, a forma estranha de Deus agir. Capítulo 9, versículo 22 ao 24 de Juízes, vamos ler assim no 22. Quando Abimeleque havia reinado 3 anos sobre Israel, quando Abimeleque havia reinado 3 anos sobre Israel, Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os homens de Siquém. E os homens de Siquém trataram Abimeleque traiçoeiramente. Que estranho, não é? Deus enviar um espírito maligno de contenda entre Abimeleque e os homens de Siquém. E o versículo 24 diz a razão disso: para que a crueldade feita aos 70 filhos de Jerubbaal pudesse vir e o seu sangue fosse colocado sobre o irmão deles, ou seja, sobre Abimeleque, que os matou, e sobre os homens de Siquém, que o ajudaram na matança dos seus irmãos. Então vemos aí, neste princípio de leitura, vemos então aí um reinado de 3 anos de Abimeleque sobre Israel. Imagina Abimeleque ocupado, imagina Abimeleque expandindo o reino dele. Agora ele colocara Zebu lá como governador de Siquém, para governar a cidade ali, E ele saiu então para as conquistas, para as montanhas, para dizer: eu sou o rei. Porque se você não sabe, Abimeleque significa o seu pai é rei, Esse é o significado do nome de Abimeleque. Mas lembramos que na meditação passada aparecera lá no monte, no cume do monte das bênçãos, um sujeito chamado Jotão, que fez ali então uma parábola profética, como falamos, e este Jotão, então, Deus deu 2 condições. Olha, se o que vocês fizeram à casa de meu pai foi justo, vocês serão felizes. Mas se foi mal o que fizeram, então tanto Abimeleque se voltará contra a cidade se voltará contra Abimeleque. Não haverá paz. Mas parecia que já havia 3 anos ali e nada acontecia. Tudo em paz. Mas eu quero lembrar a você que o título da nossa mensagem significa também o nome deste Jotão. E este Jotão, que foi o profeta ali, que não foi tido como profeta, mas entregou uma grande profecia que veio a acontecer no que vamos relatar agora. O nome dele significa Deus é perfeito, ou Jeová é íntegro. Por isso o título da nossa mensagem é Atitudes do Deus Perfeito e
íntegro, a essência de Deus, tudo o que é Deus. E Deus então pega esses 3 anos de Abimeleque. Jotão desapareceu, sumiu, se escondeu, porque Abimeleque era mau, muito mau. E o que ocorre é que então ele deixa ali este Zebul, que tem o significado do nome também, morada elevada, né? Ele colocou então esse Zebul numa posição elevada para governar Siquém. Mas o que acontece é que Deus então manda um espírito maligno de contenda para então intermediar um e outro ali, agir no meio, né, de um e de outro, levantando Abimeleque contra o povo e o povo contra Abimeleque. E o que lemos é que eles traiçoeiramente desprezaram Abimeleque. E então eles criaram um sistema lá para desobedecer ordens de Abimeleque, para provocar ordem a Abimeleque, dizendo: vocês vão para os montes, né? E ficam de olho em Abimeleque, mas faça o seguinte: todo mundo que passar ali vocês roubam, assaltam as pessoas. Vamos criar desordem aqui, para provar que ele não é um rei que impõe ordem. Mas já havia 3 anos com a falsa paz. E Deus envia esse espírito maligno. E por que Deus envia esse espírito maligno? Porque para você que não sabe, Deus é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor no céu, na terra, no mar. Ele é Senhor até no inferno. Então todos os demônios, o diabo e seus anjos estão debaixo da ordem do Senhor nosso Deus. Ele é perfeito e ele é íntegro. O que ocorre é que então ali chega nesta cidade um sujeito chamado Gaal. Gaal significa repugnante, averso, ou contrário, aquele que se repugna, aquele sujeito detestável. Mas ele chega na cidade com ar de príncipe. E o que ocorre é que ele, chegando com ar de príncipe na cidade, então a cidade o abraça. A cidade o quer bem, porque ele parecia um sujeito impressionante. Ele chega ali com seus irmãos. E o que ele faz? Ele vê que ele é abraçado pela cidade. E vê que a cidade tem um governador, mas que o rei está longe. Ele começa a analisar os fatos de como ganhar aquele povo. E devagar ele cai na graça do povo. E caindo na graça do povo, a Bíblia diz que sai ele e os seus homens, seus irmãos ali. E vai lá e colhe uvas e faz vinho. E chama a cidade para festejar, os cidadãos, toda a cidade para festejar. E vão lá na casa de Baal-Berite, que era o deus do pacto, né, que significa Baal-Berite. E ele vai nesta casa de um dos Baalins, que é o Baal-Berite, e ali então ele faz uma festa enorme. O povo se alegra, o povo embebeda, e o povo fica ali muito doido, muito maluco, muito alegre, assim, extremamente felizes, uma felicidade falsa. Ali há imoralidade, ali há orgias, ali há idolatria, e ali o povo se sente bem com este Gaal. E Gaal não é tolo, Gaal aproveita as oportunidades e ele diz: olha, um certo dia chegou um sujeito aí, dizendo ser irmão de vocês, e vocês fizeram dele rei, mas na verdade ele é filho de Jerubbaal. Ele é filho daquele que destruiu o altar de Baal e que é inimigo de Baal. Como pode ser ele rei sobre vocês? Vocês estão debaixo da liderança do filho de Jerubbaal, daquele que é contra a religião de vocês, contra tudo que vocês fazem, contra tudo que vocês creem. Vocês se enganam, ele não é dos nossos. Vocês são de amor. Querem lembrar de um fato? Amor é aquele que edificou essa cidade para o seu filho, e o nome dele era Siquém, por isso a cidade se chama Siquém. Mas lembra que Siquém se enamorou da filha de Jacó, e os filhos de Jacó vieram e mataram todos os homens da cidade. Vocês não podem continuar debaixo de uma liderança dessa. Vocês precisam me colocar na liderança e eu colocarei para correr este Abimeleque e o seu exército daqui. Zebul ouviu isso, que era o governador da cidade, né? E Zebul, que significa a morada elevada, ele então vai e
manda notificar Abimeleque e dá estratégia para Abimeleque. Vem durante a noite, pela manhã, ao raiar do dia, você cerca a cidade. E aí você destrói e faz como você quiser com este Gaal, seus irmãos e sua turma. Só que Zebu não sabia de um fato interessante, que a cidade havia traído Abimeleque, o rei que eles fizeram, e fizeram lá sobre o altar de Baal. Mas por que tudo isso estava acontecendo? Baal quis se vingar, como eu disse em estudos passados, do povo de Gideão, do povo de Jerubbaal. Agora vem a vingança do nosso Deus sobre toda aquela região. E Deus não precisou fazer nada, só teve que dar ordem a um demônio, ao espírito maligno. Vá lá e faça aquilo que você é próprio de fazer: criar problemas, criar contendas, porque essa é a atitude dos demônios, dos espíritos malignos, é criar contenda. Baal não tem nada para oferecer a ninguém, o diabo não tem nada para oferecer a ninguém, a não ser confusão, destruição. E você que está fora da proteção de Deus, tome cuidado, volta o seu olhar para Deus, dirige o teu olhar para Deus, porque isso é que o diabo faz, e é que o Baal fez ali, porque Baal é o diabo, né? É o príncipe dos demônios, é aquele que trabalha com os demônios, e aquele que aceita as orgias, as imoralidades, as bebedeiras. Tudo isso é prática de quem serve a Baal. O que ocorre é que então Abimeleque desce, prepara tudo como Zebu disse. E Zebu então, agora fortificado, bota para correr da cidade Gaal e seus homens. E quando eles chegam no campo, o que acontece? Que, como disse Zebu, Abimeleque e seus homens o vence. Mas o que Zebu não sabia era a ira, o ódio que Abimeleque teve no coração por aquela cidade que o traíra. E então a Bíblia diz que Abimeleque entra na cidade e mata todos os habitantes da cidade. A Bíblia não diz que Zebu se escapou desse ódio de Abimeleque, porque Zebu era da cidade, Zebu estava governando a cidade à ordem de Abimeleque. Possivelmente ele também morreu pelo ódio, pela ira, pelo pavor que criava esse Abimeleque, esse homem do mal, que o nome significa: o meu pai é rei. Mas ele era mau, e o que acontece é que ele mata todos os habitantes da cidade. E alguns fogem, 1000 pessoas fogem, e 1000 pessoas fogem e vão tentar se sentir seguro onde? Lá na torre de Baal-Berite. Ali eles diziam: não, aqui o nosso Deus não vai deixar nada nos acontecer, porque ele é Baal-Berite, ele é o Deus da aliança. E a Bíblia diz que Abimeleque então vai para o Monte Zalmão, corta ali madeira e diz ao seu exército: todos vocês façam o que eu estou fazendo rápido. E então a Bíblia diz que ele desce e vai lá na torre de Baal-Berite e cerca de madeira aquela torre e incendeia aquela torre toda, matando queimados 1000 pessoas. Olha como o diabo é traidor, o diabo é sujo. O diabo leva as pessoas a idolatrar, e no momento que as pessoas buscam refúgio nele, o diabo é morte, é destruição, é pavor, é fogo, é dor, é grito, é lamento. Imagina o grito de 1000 pessoas sendo queimadas dentro de uma torre. E Abimeleque então faz um outro culto a Baal. Aquele primeiro culto que ele fez a Baal foi matar seus 70 irmãos. Aprove a Deus que aquele que significa Deus é perfeito, que chama-se Jotão, e Deus é íntegro, ou Jeová é íntegro. Aprove a Deus que este viera e profetizara tudo isto que está acontecendo, mistérios de Deus.
E Deus se vingou de Baal mais uma vez, com Jerubbaal destruindo o seu altar no primeiro. Mas o povo foi e edificou onde Jacó havia destruído, enterrado os ídolos. Eles edificaram um altar a Baal ali. Foram lá em Ofra e edificaram o altar a Baal-Berite lá. Então Baal agora pensava que estava dominando, que ele não cairia nas mãos do Deus vivo, poderoso e verdadeiro e íntegro. E Deus, com os seus feitos, com as suas atitudes, coloca um espírito mau, bastou um espírito mau, para contendear, para levantar contenda entre Abimeleque, o falso rei levantado por um povo a um culto a Baal, e um povo que servia a Baal com as cidades vizinhas. E o que ocorre é que Deus se vinga, e vinga de forma clara e objetiva, fazendo com que agora a cidade que edificou Abimeleque, que levantou Abimeleque, que proclamou Abimeleque rei no nome desse Deus Baal, agora é destruída por ele, lançado sal nela, amaldiçoando a cidade. Porque quando a pessoa lançava sal, essa macumbaria que você vê de sal aí, é maldição. Então, que usa esse sal grosso, sal isso, sal aquilo, para fazer macumbaria, isso é obra do diabo. E o que acontece é que Abimeleque, endemoniado, odioso, cheio de ira, lança sal naquela cidade, amaldiçoando-a, para que ninguém nunca mais a construísse a Siquém. Siquém que agora, pela segunda vez, tem os seus cidadãos mortos e cultos a esse falso Deus Baal, que não pôde a proteger o seu povo, que agora tem ali uma cidade destruída ao fio da espada e 1000 pessoas queimadas a fogo vivo, subindo aquele cheiro desagradável de carne queimada, porque acreditaram em deuses falsos, acreditaram naqueles que não eram Deus, como nosso Senhor é Deus. Atitudes do Deus perfeito e íntegro. Meu irmão e minha irmã, assim será o fim de todas as pessoas que prestarem culto a qualquer outro Deus ou aos demônios, como diz a Bíblia. Estas pessoas que prestam culto a ídolos, a imagem de esculturas, a Bíblia diz que estão prestando cultos a demônios. Elas talvez pensam que estão fazendo bem, mas Jotão disse: olha, Deus está julgando o que vocês fizeram. Se fizeram bem, que sejam felizes com o rei que vocês proclamaram e que ele seja feliz com vocês. Mas se fizeram mal, a cidade vai se levantar, haverá contenda contra ele, e ele em contenda contra a cidade. E até então, quem prevaleceu foi o rei cruel, que eles levantaram para lutar contra o povo de Deus, contra os filhos de Jerubbaal, destruindo a casa de Jerubbaal. Deus quer abençoar você. Deus quer trazer na tua mente que só Ele é Deus, que não importa como está vivendo o mundo. Eles viveram por 3 anos a falsa paz com Abimeleque reinando. Não importa se você pensa que você está em paz, que você tem fartura, que tem abundância, que tem dinheiro, que pode se superar, que o mundo é dos espertos, que você pode ser feliz, se você quiser ser feliz. A tua felicidade está nas mãos de Deus. Quando menos se espera, é que vem o mal. O mal vem justamente quando nós nos sentimos na zona de conforto, quando nós sentimos que está tudo indo muito bem. Aí o mal aparece. Mas por que o mal aparece? É porque nesses momentos de fartura, de abundância, de falsa paz, nós esquecemos do nosso Deus, nós abandonamos o nosso Deus. Ele é a nossa rocha eterna, Ele é o nosso abrigo seguro, Ele é o consolo para o choro da nossa alma.
E se nós não atentarmos para as coisas de Deus, para os mistérios revelados agora, como nesta palavra de Deus, nós iremos padecer, como padeceram aqueles da torre de El-Berite ou de Baal-Berite. O Deus do pacto, mas é o falso Deus. O pacto dele não te garantirá, a aliança dele não garantirá a você vida eterna. Vida eterna, você e eu só temos em Cristo Jesus. Por isso abre o teu coração enquanto é tempo. Abre o teu coração enquanto você tem oportunidade. E deixa a luz do céu entrar no teu coração. E diga: Jesus, eu estou iludido esse tanto de tempo, com essas falsas promessas, desses falsos políticos, desses falsos patrões, desses falsos empresários, desses falsos amigos, dessa falsa filosofia de vida. Eu estou sendo enganado muito tempo e prestando culto a ídolos, que significa culto a demônios. Eu preciso de andar contigo, meu Deus. Eu preciso, Jesus, de andar contigo. Eu não quero perecer lá no inferno como esses pereceram queimados, gritando na torre do Deus que eles serviram. E ele não pôde socorrê-los. Lembro da palavra de Joás. Se Baal é Deus, que ele contenda com Jerubbaal, que destruiu o seu altar. Mas ali prova que Baal é um falso Deus, neste capítulo que lemos. E que ele não garante felicidade para você e não garante felicidade para mim, porque a prosperidade, a felicidade do homem só está no Deus verdadeiro, naquele que criou os céus, a terra e o mar, e que pode dar você alegria nesta vida e direito na vida eterna, uma alegria eterna com ele. E você pode abraçar essa oportunidade dizendo: Jesus, vem, entra no meu coração e muda a minha vida e me faz crer no Senhor todos os dias da minha vida, até que o Senhor venha e me leve para habitar com o Senhor para sempre. Aí você vai habitar na morada do Altíssimo. Deus abençoe você e te guarde no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas eu deixo esta mensagem para você: atitudes do Deus perfeito e íntegro. Ele trabalha de formas estranhas, mas ele sempre será Deus na tua vida e na minha. Um abraço meu e até amanhã, se Deus quiser. Pastor Riva Martins. Quero toda sorte de bênção para você e família, no nome de Jesus. Até amanhã, se Deus permitir. Abraço meu.